Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor é aquele que a palavra diz: o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso contentamento, o Senhor é aquele que nos traz a esperança, segundo a fé e o amor, aonde destes três o amor é o maior. O amor é aquilo que nos une, o amor verdadeiro, aquele que não nos abandona, aquele que nos amou primeiro, o amor incondicional, mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro. Não chamado filho do homem, não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que nos sustém, aquele que nos direciona, aquele que seu espírito é pronto e experimentado em toda boa obra, varão valoroso, do qual experimentado em dores, aonde todo aquele que quer ser seu imitador não seguir segundo a natureza humana, mas antes reivindicai a natureza divina e permanecei não por si, mas através daquele que nos sustém e nos fortalece, daquele que nos mantém dia após dia nos planos sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum. Aquele que transforma toda maldição em bênção. Nele somos benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Não há quem possa amaldiçoar aqueles que são abençoados nas regiões celestiais. Dia após dia permanece, porque a palavra nos garante que não há um justo sequer, a não ser por aqueles que são justificados pelo Tsadik, o justo, aonde ele nos chama de justo, mesmo não sendo merecedores, e a palavra diz que eles florescem sobre toda a face da terra, mas que os ímpios perecem. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tsadik, o justo, assim como os que servem o Racham, o maldoso. Ele faz separação, ele é aquele que mostra entre os que perseveram como aqueles que o negam. A palavra diz: ainda que esta palavra vos escandalize, toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Segundo o galardão daqueles que perseveram como uma recompensa, ele mesmo firma os passos a fim de ser sempre planos bem-sucedidos. Mas para aqueles que rejeitam, ele faz com que seus joelhos sejam vacilantes e os seus pés sempre escorregadios, a fim de, como um castigo, receber por negar a verdade. Porque aquele que não conhece a verdade, a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aquele que rejeita a verdade é escravo do pecado, assalariado, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e aquele que permanece segundo o mentiroso está sempre, a palavra diz, seja todo homem mentiroso. A única forma de alcançar a verdade é aquele que é o fundamento do qual ninguém pode colocar outro, assim como deve edificar no temor, que é o princípio da sabedoria, e alcançar a consolidação da casa, que é necessário que haja o discernir entre o bem e o mal. E discernir entre o bem e o mal é para os adultos que alcançam um alimento sólido e permanece sempre consolidando onde a palavra diz que obra meramente humana destituída de sabedoria, assim como
palavra destituída de sabedoria, se colocado na sua balança, não tem valor real algum, mas aqueles que permanecem segundo o seu espírito, ele os conhece segundo a sua balança fiel, e verdadeira, aonde ele ensina: ainda que pensais que a palavra é meramente humana, com a mesma medida que medires sereis medidos, que o Senhor julgue entre mim e vós façai prova do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.